Oi, eu sou a Carol e se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai preparar a ceia de Natal e esse vídeo está sendo, obviamente, depois do Natal, então ele não tem o objetivo de te ensinar a fazer a ceia. Mas fica tranquilo porque todas as comidas que a gente está preparando aqui são comidas muito simples, não tem nada de muito especial nem nada. Então são comidas que você vai poder preparar na sua casa também, em qualquer dia normal da semana, final de semana, quando você for receber alguém, enfim. São só comidas muito especiais, feitas com muito carinho e que você vai poder aprender hoje aqui comigo. E eu já adianto, essa abobrinha que eu tô cortando a gente nem usou, no final das contas, porque eu percebi que era muita comida que eu tava fazendo e que essa abobrinha ia acabar sobrando ali. A intenção era fazer com ela uma abobrinha gratinada, bem gostosinha e tal, mas de última hora já tava com quase tudo pronto, a abobrinha ia ser a última coisa que eu ia fazer e eu decidi não colocar ela no cardápio mais. Então eu tive que botar tudo no potinho e congelar pra usar em alguma outra coisa que eu ainda não sei o que é. Provavelmente vai ser uma abobrinha gratinada também, só que em algum outro momento da minha vida, não agora. O meu bom marido já tinha aqui lavado e descascado todos os vegetais, legumes, folhas que a gente ia usar. E eu sou muito grata por isso, porque eu acho que uma das coisas que eu mais odeio fazer na cozinha é lavar essas verduras e descascar elas. Ai, nossa, como... não sei, me dá um negócio, não gosto. Eu acho que é o que mais me impede de comer saudável sempre, sabe? Porque me dá muita preguiça. Eu sei que a gente devia seguir pela regra de descascar mais e desembalar menos, mas eu tenho uma dificuldade real de seguir com isso. E é preguiça, é pecado, eu sei disso. Então é uma coisa que eu tô tentando consertar dentro do meu coração. Mas dessa vez ele me ajudou e ele foi ali descascando tudo pra mim. Então na hora eu só cheguei e comecei a cortar realmente a comida pra fazer as receitas. Essa mandioquinha que eu tô cortando aí, ela vai pro fogão e a gente vai cozinhar ela pra fazer um purê de mandioquinha muito gostoso. Que assim, de novo, é simples, é coisa básica, não é nada, comida de estrela, mas é uma delícia e a gente aqui em casa adora purê de mandioquinha, não podia faltar. Eu até tento fazer vídeo bonitinho, cabelo solto e tal, mas, gente, como me dá agonia ficar com cabelo solto e cozinhar, cabelo caindo na cara, eu não gosto. Então, o Guto já foi pegar ali xuxinha pra poder prender meu cabelo e continuar. Acho que eu usei bem umas 6 ou 7 mandioquinhas, cortei elas bem pequenininhas pra poder cozinhar. É só cobrir de água e colocar no fogo. E aí, meu nenenzinho acordou, então ele vai fazer parte aqui de uma parte do vídeo. E eu deixo ele assim mais pra baixo no sling pra ele conseguir mamar enquanto tá no sling também. E uma dica pra quando a tábua tá escorregando na mesa, que eu não sei se vocês viram antes, minha tábua estava escorregando na mesa, o que deixa muito difícil de cortar, atrapalha, demora mais, é só colocar um papel toalha molhado embaixo dela, que ela fica presa na mesa e não fica mais sambando por aí. Isso que eu tô colocando aí é trigo pra fazer tabule. E a medida que eu uso é sempre 1 xícara de tabule para 1,5 xícara de água. Mas eu tava tentando fazer uma quantidade maior e, gente, minha cabeça ela não funciona para matemática. Então foi uma dificuldade para saber quanto de tabule que eu ia colocar, né, quanto de trigo eu ia colocar e quanto de água eu tinha que usar para colocar, pra fazer uma medida certinha que eu não tivesse que ficar depois escorrendo essa água, sabe? O legal do tabule é que é uma salada diferente, né? E é bem gostosa e fácil de fazer. É só você misturar esse trigo hidratado com pepino e tomate bem picadinho. E eles têm que estar bem picadinhos, sim, porque se os pedaços de pepino e de tomate forem muito grandes, você não pega todos eles numa garfada só, então não tem o mesmo sabor. E pode reparar que o Oliver aí tá bem concentrado no que eu tô fazendo, prestando atenção em cada corte. Nessa hora ele já não tava mais querendo mamar, tava só com a boca ali no pano do sling e prestando muita atenção em tudo que eu tava fazendo. Eu até tinha colocado no Instagram e no TikTok sobre essa cena, a gente tentando cortar ali o pepino e ele brincando com a gente, observando, se mexendo e tal. Obviamente, com ele no colo eu fico muito mais lenta, eu não tenho a mesma agilidade, não consigo fazer as coisas na mesma velocidade. Mas é um momento em que ele precisava de mim também, ele queria ficar no colo. O Oliver é esse bebê que gosta de estar junto. Eu fico vendo esses outros bebezinhos no YouTube, no Instagram, no TikTok, que as mães deixam eles sozinhos por mais de 5 minutos no tapetinho, sabe? Em alguma atividade, eles ficam bem. O Oliver não é esse bebê definitivamente, ele gosta de colo. Ele pode até se distrair aí 5 minutinhos, mas ele gosta mesmo de estar junto da gente, mesmo que seja assim no sling, sabe? Então não tem jeito, enquanto ele tá acordado, é com a gente mesmo.
Lá atrás o Guto tá ralando uma maçã verde pra gente colocar no salpicão. E eu vou ser muito sincera. Por mais que eu goste de uma frutinha na salada, assim, eu não sou muito fã de fruta no salpicão, na maionese e tal. Eu acho que não combina muito bem. Então, até esse momento ele tava ralando ali, mas eu não tinha certeza se eu ia ou não usar essa maçã no nosso salpicão. E no final das contas eu usei sim, porque ficou muito boa. Corta a cena e eu tô na cozinha sozinha, porque o Guto pegou o Oliver pra ficar lá na rede. Às vezes ele fica mais estressadinho assim, então é bom levar ele lá pra fora, ele fica mais calmo. E eu tô aí preparando a maçã. Pra essa maçã, eu vi no canal do Mohamed que ele faz com vinagre, sal e açúcar. Então é... Sal? Não, não tem sal. Não lembro se eu coloquei sal. Coloquei sal, coloquei. Tá, então é vinagre, bastante vinagre, um montão de açúcar e um pouquinho de sal. Deixa essa maçã aí de molho. E aí eu só tirei lá no dia seguinte pra poder colocar no salpicão. Não sei se dá pra deixar menos tempo, acho que pode deixar também. Mas eu deixei de um dia pro outro pra ela pegar bastante esse gosto do vinagre. Feito isso, a gente parte pra montagem da nossa lasanha. E pra ser sincera, eu já até gravei um vídeo dessa lasanha pra postar aqui no canal, só que eu não postei, então pra vocês é novidade. Eu vou ensinar como se fosse novidade mesmo, tá? Aliás, é novidade pra mim essa coisa de fazer vídeo. Então, se você já assistiu o vídeo até aqui, vou pedir pra você deixar a sua opinião. Quero muito saber o que vocês estão achando, que tipo de coisa eu posso trazer aqui pro canal, o que vocês gostariam de ver. Então, se você tiver aí 2 segundinhos pra poder comentar, eu vou ficar muito agradecida. Beleza, vamos passar pra montagem dessa lasanha. Mostrei aí pra vocês que eu coloquei o molho branco no fundo. E ele serve só pra não deixar essa massa que a gente vai pôr grudar no fundo da nossa assadeira, tá bom? O molho branco é muito simples de fazer. É manteiga, farinha em proporções iguais e leite. O que eu faço dá mais ou menos 1 colher de farinha, 1 colher de manteiga e aí quase 1 litro de leite, mais ou menos. Vai colocando bem devagarzinho esse leite, vai mexendo com muito cuidado, leva tempo, mas é a única forma que eu sei dele não ficar cheio de gruminho e ficar bem bonitão depois. Depois disso, você pode colocar sal ou então colocar queijo parmesão. Eu gosto de colocar o queijo parmesão pra poder salgar ele e dar um gostinho a mais, mas não é necessário. Dá pra ver minha dificuldade aí tentando tirar a massa, né? Mas é porque essa massa eu tinha congelado ela e deixei pra descongelar, então não tava tão fácil assim de desgrudar uma folha da outra. Esse creme branco que eu tô colocando agora é uma misturinha de queijo Minas com requeijão. Na verdade, é uma misturinha de ricota com requeijão. Só que quando eu fui no mercado, eu, muito desatenta, não vi que na verdade estava pegando queijo Minas. Eu só percebi em casa quando eu abri o pacote de queijo e vi que não era ricota. E eu não sabia se ia dar certo ou não, porque eu nunca tinha feito com queijo Minas. Mas se no seu mercado você não encontrar ricota, pode ficar tranquilo que queijo Minas também funciona. A única diferença é que quando eu uso ricota, eu uso metade do pacotinho da ricota com um pacotinho de requeijão para dar o tanto que precisa de queijo. Mas com queijo Minas eu precisei usar o pacotinho inteiro de queijo de Minas para um pacotinho inteiro de requeijão. Depois de colocar nosso creme de queijos, a gente vai começar a colocar o espinafre. Esse espinafre é aquele que a gente compra na seção de congelados, sabe? Que já vem lavado, cortado e vem nos cubinhos. O que eu faço é colocar esses cubinhos no micro-ondas para descongelar, na opção descongelar mesmo. E depois só tiro a água, que eles vêm cheios de água. E aí a gente já pode colocar na lasanha. Depois da nossa camada de espinafre, eu vou colocar uma camada de cogumelo portobello, que eu só fritei com alho e cebola, muito simples, tá? Na verdade, esse cogumelo era pra ir no molho, é que eu acabei fazendo o molho e esqueci de colocar o cogumelo, então ele virou camada, é isso. É só espalhar direitinho aí que dá certo. Depois da nossa camada de cogumelo, vem a nossa camada de queijo. E eu gosto sempre de usar esse queijo ralado, queijo mussarela mesmo, ralado, porque eu sinto que as camadas ficam mais bem distribuídas, não sei, pode ser impressão minha. Então eu nunca peço do queijo fatiado pra fazer lasanha, é sempre do queijo ralado. E não é o queijo ralado do mercado que você vai lá na parte de frios e pede o queijo ralado, porque eu tenho a impressão de toda vez que a gente pede esse queijo ralado, o queijo estraga em 3 dias na geladeira, sabe? E não é só em um mercado, todos os mercados que eu já fui e pedi o queijo ralado, eu me decepcionei assim. Então, a partir de agora, a gente compra peça de queijo e rala para depois colocar na lasanha. E é só intercalar entre massa, um molho branco, espinafre já cozido, nossa mistura de queijo com requeijão, o cogumelo e queijo ralado. Nessa minha lasanha eu fiz 3 camadas.
E aí, na última camada, você pode colocar a massa da lasanha, o molho e o queijo, mas eu particularmente gosto dessa coisa do espinafre aparecendo, do cogumelo aparecendo também. Então, eu deixei o recheio, só coloquei mais queijo por cima e coloquei pra assar desse jeito, tá? A gente vai passar agora pra marinada do nosso frango, que vai ser de mostarda e mel. E já confesso que a receita eu tirei da minha cachola e não sei as medidas, tá? Eu só fui colocando. Coloquei então vinagre, azeite, mostarda, mel, um temperinho que eu faço que é de cebola e alho triturado no liquidificador, põe um pouquinho de óleo e sal. Sal pra acertar. E aí eu achei que tava pouco ainda, coloquei uma páprica picante pra dar um negocinho. Mistura isso aí muito bem pra todos os temperos ficarem juntos. Ficou mais ou menos nessa quantidade, assim, de marinada. Foi suficiente para 5 coxas de frango, tá? Então, eu já fui colocando elas aí dentro. Mistura bem, faz aquela massagem nelas para pegar bem o sabor. E aí, na hora de fechar, tira o ar que tá dentro do saquinho e reserva. Eu deixei isso de um dia pro outro. Ficou assim, desse jeito. E aí, foi só assar ela depois. Bem facinho, sem muito mistério. Corta pro dia seguinte com uma iluminação muito melhor, porque agora está de manhã. Então, a gente vai começar a fazer o nosso tabule. Vou colocar, então, o tomate, o pepino e aquele trigo que a gente tinha hidratado no dia anterior para misturar tudo. Coloquei nessa vasilha maior aí para misturar, que eu achei que ficava mais fácil, para depois passar pra menorzinha de novo. Seguinte, se você estiver fazendo isso e não for comer tudo no mesmo dia, não tempera tudo no mesmo dia. Só que como eu já ia comer toda essa salada naquele dia, eu já temperei tudo junto. Então, aí, ó, bonitão ele. E aí eu coloquei no nosso potinho menor e acrescentei azeite, sal e pronto. É só misturar e já tá pronto. Agora, lembra daquela mandioquinha que eu cortei no começo do vídeo e coloquei pra cozinhar? Pois bem, ela cozinhou. Depois que ela esfriou, né, porque passou a noite inteira. No outro dia de manhã eu só acrescentei leite nela e esquentei. E aí fui com o mixer batendo toda essa mistura. Coloquei também uma colher de manteiga e uma colher de requeijão para ele ficar ainda mais cremoso. E ficou nessa consistência aí muito, muito boa. Ah, dá pra colocar sal também, pra poder deixar ele mais salgadinho. Eu coloquei só um pouco de sal, porque eu gosto dessa coisinha doce, desse purê, sabe? Eu acho que ele fica mais gostoso, meio docinho. E acho que vocês provavelmente estão ouvindo aí um barulhinho de fundo, é porque o Oliver acordou e tá mamando agora. Então vocês vão ficar ouvindo o sonzinho dele aí de fundo. Terminado o purê, a gente vai partir pro nosso salpicão. E essa é a primeira vez na vida que eu fiz salpicão. E sim, eu tava com um pouco de preguiça de cozinhar frango, desfiar frango. Comprei ele já desfiadinho, já vem esse frango desfiado e temperado, com um pouco de sal, não tem nenhum tempero. Ele é bem branco assim mesmo, mas tá cozido e tem sal pelo menos. Então não precisei me preocupar com acertar o sal. Coloquei ali a quantidade de maionese que eu achava que tava bom. E foi nessa hora que eu me assustei um pouco, porque a gente tinha comprado 3 cenouras pra fazer. Filho, 3 cenouras. E quando eu coloquei uma cenoura ali ralada, eu vi que já tava bom de cenoura e ia acabar sobrando. Porque uma dessas cenouras também ia pra nossa farofa. Então, no final das contas, acabou sobrando uma cenoura mesmo, que a gente comeu pura depois. Coloquei também o nosso salsão já picadinho e comecei a mexer pra incorporar tudo isso antes de colocar a nossa maçã, que ficou no vinagre durante a noite toda. E eu não tinha misturado os dois antes, porque eu não tinha certeza se ia ficar boa essa maçã. Então, primeiro, eu misturei todo o salpicão do jeito que eu achei que ia ficar bom. Depois, eu experimentei salpicão com a maçã, vi que tava realmente muito bom. Falei, é uma ótima ideia, vou colocar assim. E aí, eu escorri esse vinagre do salpicão, né? Não, escorri o vinagre do salpicão, não. Escorri o vinagre da maçã e fui misturar com o salpicão. E realmente, gente, nossa, muito bom. Até colocaria 2 maçãs nessa quantidade de salpicão que eu fiz, que ficaria excelente. Salpicão finalizado, a gente vai passar agora para nossa farofa e também para o nosso arroz. Então, eu já liguei o fogo aí, deixei ele esquentando e já coloquei o bacon dentro. Não esperei a panela esquentar, porque eu queria mesmo que ele soltasse um pouco desse óleo, porque eu ia descartar um pouco do óleo depois para não ficar aquele montão de óleo na nossa farofa. Mudei as panelas aqui de lugar, mas só pra vocês terem noção. Naquela frigideira grandona tá o bacon, já fritando. No caneco lá atrás tem água pra fazer arroz. E aí eu estou fazendo o arroz. Coloquei já
o óleo, coloquei também aquela misturinha de alho e cebola triturado no liquidificador. Nessa misturinha já tem sal, só que eu sempre ponho um pouquinho mais de sal pra poder acertar o gosto, tá bom? Deixei fritando e vim colocando já a minha quinoa. Eu gosto dessa quinoa selvagem, que ela é a tricolor, né, que tem 3 tipos de quinoa ali dentro. E faço ela com arroz. Geralmente eu faço ela com brócolis, mas eu tava morrendo de preguiça de cortar o brócolis pra colocar junto. Então dessa vez foi só arroz e quinoa sem o brócolis. E ai, gente, não vou mentir. A galera começou a chegar em casa e eu esqueci completamente de gravar o resto do vídeo. Então ele ficou meio que sem final. Mas eu quero dizer que deu tudo certo, tá? A comida saiu. Meu marido ainda preparou essa tábua de frio junto com meu cunhado. E eu vou deixar o vídeo dela pra vocês lá no TikTok e no Instagram pra vocês verem. Então já me segue por lá também pra vocês poderem acompanhar isso. Mas, ai, gente, desculpa não ter essa pra mostrar pra vocês. Só percebi agora que eu tava narrando que eu não tinha mais o que narrar, foi mal. Mas, de qualquer forma, tá aí a fotinho da nossa ceia pra vocês acompanharem. Muito obrigada pra quem ficou até aqui e beijo!